O objetivo do vídeo de hoje é explicar um pouco sobre a ancoragem usando um exemplo bem simples, uma barra de vida. Essa barra de vida tem que ficar ancorada direitinho na tela para que ela não fique saindo ou mudando de tamanho muito bruscamente, etc. Ela tem que estar preparada e ser flexível para várias resoluções, como qualquer coisa no seu jogo. Então vem comigo que a gente vai aprender, vamos lá. Primeiro de tudo, para adicionar uma imagem, é só clicar, assim, é como criar um GameObject comum. Você clica com o botão direito na parte de hierarquia, só que não é de UI agora, porque é a imagem do jogo, né, que a gente chama de sprite lá. Aqui a imagem é diferente, então você vai em UI, imagem, pronto, criou uma imagem e junto veio todo um pacote, que é o Canvas e o Event System. A gente vai se preocupar mais com o Canvas. Esse Canvas representa a tela do jogo, então dá até para perceber isso, porque se eu mudo o tamanho dela, que é a proporção no caso aqui, e o tamanho também, ela muda aqui também, de forma que dá para ver que tem o mesmo formato. E bom, a gente poderia começar assim, vamos na inocência aqui, finge que essa imagem aqui é a barra de vida, vou até chamar isso, ó, barra de vida, tudo em português mesmo. Pega essa barra de vida, posiciona aqui no cantinho da tela, como normalmente as barras de vida são, estende um pouquinho, pronto, terminou, acabou o vídeo. Aí a gente faz uns testes, né? Vamos ver, como é que se sairia se eu testasse lá no computador assim com uma proporção de tela um pouco diferente. Você vai lá, não, tem esse problema. Você provavelmente sabe desse problema. Isso acontece porque essa imagem aqui, ela tá ancorada em relação ao centro da tela. Então ela pega o centro da tela e aí pega a posição dela, que está lá, tem aqui, cada imagem tem aqui, ó, posição x, y, e ela é em relação a esse ponto. Então o x é menos 143 do centro, a partir do centro, enfim. O que a gente quer fazer é basicamente, bom, quando eu mudo as proporções de tela, o centro, ele obviamente permanece no centro, só que se eu faço em relação a ele, essas coisas que antes estavam na borda não estão mais na borda, estão, enfim, em outro lugar, que nem aconteceu aqui. Eu quero ancorar em relação à borda em si, a um ponto específico da borda. Como eu quero que essa barra de vida fique no topo esquerdo, eu quero ancorar em relação a esse ponto. Eu quero pegar esse ponto, sempre que onde esse ponto estiver, você pega ele e coloca o objeto perto desse ponto, digamos assim, é o que a gente vai fazer. Clicamos no objeto aqui da UI, selecionamos, pronto, aqui ó, olha aqui, ó, tem vários pontos possíveis, eu quero escolher esse. Pronto. A gente percebe que tem inclusive esse símbolo aqui que representa a origem ou o ponto em qual a posição está sendo considerada, está sendo relativa. É esse aqui agora, antes estava no centro. Agora eu posso pegar esse objeto, coloco ele perto desse ponto, mudo agora a proporção da tela e sim, funciona. Porque ele pega esse ponto e aí ele soma as coordenadas da posição dele. Por exemplo, esse 152, ele está somando, ele está pegando esse ponto e está somando 152 para achar o centro dessa imagem. A prova disso, que esse ponto é a origem, digamos assim, para esse objeto, é que se eu botar 0, 0 nas posições, ele fica exatamente nesse ponto. Então, se esse objeto tem tamanho 300, e eu quero que ele fique bem na beiradinha, o que eu tenho que fazer é shiftar, eu tenho que deslocar ele a metade do tamanho dele, tanto na direita quanto para baixo, porque ele vai ficar direitinho. Então a gente pode fazer isso manualmente ou só arrastando. Eu vou fazer manualmente só para dar para entender, mas metade para cá, então 150, aí já dá para ver que ele fica no cantinho. 80 é a altura, então 40 metade para baixo, menos 40. Pronto. Agora ele está no cantinho, não importa qual tipo a resolução, o tamanho, ele vai ficar assim. Só que tem um problema com isso ainda. Se você já teve que apresentar o seu jogo para alguém num projetor ou numa resolução muito menor que a sua, você percebeu, e você ancorava assim, você percebeu que em resoluções muito pequenas, esse objeto ele fica com um tamanho muito maior em relação ao resto da tela. Por exemplo, nesse caso aqui. Por mais que, eu digo assim, ele tem 100 pixels, ele tem 300 pixels de largura. Ele continua tendo 300 pixels de largura. Só que o problema é que 300 pixels em relação a uma tela de 800 por 600, por exemplo, 800 de largura, é muito maior. É quase a metade, digamos assim. E isso é um problema, porque eu queria que, se eu testo na minha casa, eu deixo nessa proporção, aí eu vou testar em outro computador com uma resolução menor, eu queria que esse tamanho permanecesse mais ou menos o mesmo, que fosse comportado. E o motivo dos objetos estarem se comportando assim é porque o canvas da Unity ele começa num modo, cliquei aqui no canvas, num modo padrão chamado Constant Pixel Size,
que esse seria o modo que a UI escala os objetos. E escalar aqui, obviamente, no sentido de mudar a escala, o tamanho dos objetos. O padrão é esse, ou seja, se eu tenho um objeto, crio um objeto com 100%, em qualquer tela, em qualquer resolução ele vai ter 100%. Numa TV 4K, ele vai ter 100 por 100 pixels, só que vai ficar muito pequeno, mas ele tem. Se você quiser mudar isso para funcionar do jeito que eu estou propondo, você tem que clicar nisso, Scale with Screen Size, deixa assim. Eu, por padrão, normalmente coloco 1280, 720 aqui, mas não precisa, funciona com qualquer tamanho ali, só vai ter que ajustar uma coisa em outra, mas enfim. Chego na barra de vida e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou botar para ela ocupar metade da tela, assim. Então eu vou botar 640 aqui, metade da largura. Botei esse tamanho, boto um pouquinho pro lado, aumento um pouquinho para cá, pronto. Vocês podem ver do jeito que tá ali no game, né, nessa janela game, ela tá ocupando metade da largura, beleza. Eu vou mudar o tamanho dela, da proporção, vou expandir assim. Ela continua ocupando metade da largura. Por que é só da largura? Porque cheguei aqui no Canvas, olha aqui, embaixo dessa opção tem um match. O match é basicamente tipo, ele vai se comportar pensando na largura, na altura, que é o outro extremo, ou aí tem uma combinação entre esses dois, por isso que é um range aqui, que vai de 0 a 1. Eu prefiro o 0, pelo menos nessa aplicação aqui, vocês vão entender por quê. Beleza. Então agora que eu já tenho tudo certinho aqui, eu vou começar, agora que ele já é bem comportado, digamos assim, eu consigo agora reduzir para a proporção 16:9. Tá aí. Agora eu vou fazer o seguinte, eu já vou começar a construir ela. Agora está na hora de começar a construir. E a gente vai aprender mais um conceito de ancoragem, que a gente até agora estava trabalhando com ancoragem por ponto, né? Que é basicamente, tem um objeto, ele vai olhar para a origem que você colocou nele e vai pegar a posição dele e vai colocar em relação a essa origem. Esse é o primeiro tipo, é o mais comum, talvez. E existe um outro tipo que a gente vai ver agora. Bom, antes de mais nada, eu acho que tem uma série de imagens simplesinhas, eu normalmente chamo de primitivo até, o que não é uma primitiva, mas enfim, que você consegue fazer uma série de formas de teste. E essas são, eu tenho aqui no projeto, o button, o circle, o grid e o square. O square você consegue criar na própria Unity, né? Botão direito, aí você create e sprites, aí tem vários formatos. O circle da Unity, da última vez que eu testei, ele não funciona na UI, porque ele é calculado, né? Enfim. E eu acho que o shader dele não é compatível, eu não sei dizer porquê, mas não é. Então o Circle eu tive que importar um PNG mesmo e tal. O grid é para fazer grid, mas o ponto todo aqui a gente vai usar esse aqui e o square. Vamos lá. Para a barra de vida eu queria que ela não fosse só um retângulo chatinho, eu queria que ela tivesse umas bordas arredondadas. Para isso eu vou usar o button. O button aqui, ele é uma imagem que tem um retângulo com bordas arredondadas e eu uso o efeito Line Slice nele, que é basicamente se arrastar essas coisinhas, essas linhas verdes, de forma que você separe em 9 regiões, 9 slices, né? Que aí são as bordas, tem a borda de cima, a borda do topo da esquerda, por aí vai. E tem um centro, que seria o nine, o nineth, né? Sei lá, enfim. Apliquei, e agora a gente consegue colocar isso na barra de vida. E a Unity automaticamente detecta que dá para usar esse slicer, né, essa técnica, e ele já coloca aqui. Então se eu aumentar o tamanho dele e tal, ele continua ficando direitinho assim. Maneiro isso. Não tá mais tão sem graça. Agora eu quero criar a parte interna dessa barra de vida. Vamos lá. Eu dupliquei, porque até agora, por mais que tenha o nome barra de vida, parênteses e um fecha parênteses, é só uma imagem com borda arredondada. Vou colocar como filho, e quando você coloca um canvas, um objeto no canvas da UI como filho, toda a posição, a escala, a maneira como ele se comporta é definida pelo pai dele, em relação ao pai. Essa barra de vida aqui, primeiro que a gente criou, qual é o pai dele? O canvas, então o canvas, ele segue o que o canvas está dizendo. O filho vai seguir o que o pai está dizendo. Então a barra, eu vou chamar esse filho de fill aqui. Não de filho, fill de preencher. E ele vai olhar para o pai. Então, por exemplo, quando eu digo para ele que ele está ancorado em relação a um ponto, esse ponto agora está no pai, é o cantinho do pai aqui. Se eu mudasse esse ponto para o meio, seria o meio do pai aqui, entendeu?
Mas a gente não vai usar esses conceitos de ponto. Não faz muito sentido. Primeiro, vamos de tudo mudar a cor disso para ficar bem fácil de entender. Botei para verde. O fio começa assim, do mesmo tamanho do pai. Opa, peraí, mudei a barra de vida aqui. Pronto, aqui. Como ele tá pontualmente, ele tá ancorado em termos de um ponto, se eu mudo o tamanho do pai, que é a mesma coisa que mudar o tamanho do canvas no exemplo anterior, ele só tá se concentrando no ponto. Ele tá se printando, ele tá se renderizando naquele ponto. Mas se eu falo para ele que na verdade eu quero que ele se comporte do mesmo tamanho do pai, ele sempre fica do mesmo tamanho do pai, eu vou querer usar outro tipo de ancoragem. Não dá para fazer isso com ponto. O que eu vou querer fazer é usar esse stretch aqui, que é esse no canto aqui, que eu quero que ele fique olhando para as bordas do pai. E eu quero que ele diga, por exemplo, suponha que eu quero que ele fique do mesmo tamanho do pai, então a distância para as bordas tem que ser 0. Pronto. Agora, quando ele for se colocar na tela, ele se perguntar qual é o meu tamanho, ele vai olhar para a borda do pai dele e vai se distanciar em 0 pixels dela. Se eu quiser que ele se distancie 5 pixels de cada borda, ou só da direita seria só esse aqui. Do topo seria só esse aqui. Aí você pode botar de todos. Você percebe que começa a existir, ele se distancia de 5 pixels, então é como se o pai estivesse fazendo um contorno nele, né? Mas isso é só porque o pai é maior que ele, o pai é branco e tem um contraste de cor. Mas você pode usar esse conceito para reproduzir algum efeito, né? Alguma coisa visual no seu jogo. Eu vou aumentar essa distância para 10, para ficar um pouco maior e pronto. Aí agora se eu mudo o tamanho, como ele só está interessado na borda do pai, eu mudo o tamanho do pai. Aí quando ele for se printar, ele vai olhar para a borda do pai. E ele quer manter essa distância. Não importa qual o tamanho dele, o que importa é a distância dele para o borda do pai. Eu vou diminuir o tamanho dessa barra de vida. Pronto. Agora a gente tem uma barra de vida aqui, ó, e a gente pode até testar. Ela funciona em várias proporções de tela. Opa, esse aqui tá com zoom, pronto. Várias proporções. E no Free Aspect você consegue testar isso também. Olha que legal. Beleza. Não tá quebrando o jogo. O jogador consegue ver de qualquer maneira. Então, beleza. Agora que a gente já tem a estrutura da barra pronta, a gente vai querer se preocupar com a parte que diz para o jogador qual é a quantidade que ele tem. Isso aqui basicamente é como se fosse uma moldura. E eu vou criar um elemento para representar a quantidade. Eu posso começar aqui já dentro do fio criando uma imagem, que vai ser um retângulo, por exemplo. Eu vou botar aqui, eu quero que ele fique do mesmo tamanho do pai dele, que é o fio, no caso aqui. Eu vou lá. 0, 0, 0, 0, ou seja, a distância para cada uma das bordas é 0. E eu vou colocar uma cor nele. Uma cor. Eu vou colocar essa cor como verde, que esse aqui vai ficar na frente. E a cor desse fio como vermelho, porque ele vai ficar atrás. E vocês vão entender agora o que eu vou fazer. Eu vou chamar isso de fio, porque é isso que vai ficar mudando o tamanho. Eu já chego nisso. E esse de cima eu vou chamar de mask, que vai ser uma máscara. Uma máscara quando você coloca uma imagem com máscara, quer dizer que os pixels dela, onde tem pixel dela sem ser transparente, é onde vai aparecer uma imagem atrás dela. Então, enfim, isso me permite usar algum... Eu vou mostrar, vai ficar mais claro. Eu vou dar um componente máscara para ela. Pá. E olha o que acontece. Agora as bordas aqui desse verde também ficaram arredondadas. Porque eu estou dizendo para a Unity para ele só mostrar o verde onde aquele componente que é o pai dele tem um formato, digamos assim. E como aquele é arredondado, isso vai ficar arredondado também. E agora nesse aqui de baixo eu consigo usar uma propriedade chamada Fill, que tem, aliás, em cada imagem já tem aqui. Só que você precisa colocar uma imagem primeiro para isso aparecer. Então eu vou colocar um quadrado. E nisso aparece aqui, tá no Simple, que é sempre começa. Eu vou colocar o Field aqui. E depois em horizontal. E agora esse Fill Amount aqui, eu consigo manipular ele aqui entre 0 e 1, que sendo a porcentagem, né, que ele está preenchido. Eu consigo, ó, fazer esse efeito aqui. Tipo, se o personagem está com metade da vida, ele vai ficar com 0.5, que representa 50%. Aí, 1/4, 0.25. Aí consegue visualizar aqui. Ó. Então, basicamente, a gente termina a aula por aqui, com algo bem aceitável, até bordas arredondadas, um efeito de fio, até que ficou legal, né? Faltaria programar,
Só que a parte de programação eu acho que não é onde as pessoas têm mais dificuldade. Eu acho que a parte de ancoragem é a parte mais difícil. Mas fica a parte de programação, para dar uma dica, seria basicamente você ter uma referência ao componente imagem do fio e acessar a propriedade fio amount dele. Resolvido. Você pode setar qualquer valor entre 0 e 1. Esse valor sendo... Você pode pegar ele da porcentagem que você quer que fique, né, da vida. 50%, 0,5. Por aí vai. É isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, comentários.